Olá, amigos e amigas. Hoje eu quero me solidarizar com o povo turco e povo sírio e também com o povo brasileiro. Com o povo turco e o povo sírio pelo terremoto que aconteceu na noite do dia 5 deste mês, na madrugada do dia 6, que vitimou nada menos que 40 mil pessoas no território turco, mais cerca de 5 mil na Síria, vitimizando ainda mais de 100 mil pessoas como feridos, além dos estragos de proporções inimagináveis, catastróficas em ambos os países. É muito triste tudo isso, mas infelizmente é uma catástrofe natural provocada por abalos sísmicos, terremotos, sobretudo com o abalo da placa tectônica chamada Anatólia, que é uma placa continental que abrange principalmente o território turco e parte do Irã e também da Síria. Muito triste tudo isso, e hoje, a questão de 7 horas, aconteceu um novo abalo de 6,3 na escala, e causando mais destruição, mais mortes e mais feridos. Tudo isso lá é muito triste e infelizmente eles não têm como fugir, digamos assim. Quem permanecer no país vai estar sempre sujeito a esse tipo de problema de ordem natural e inevitável. Lógico que as construções podem ser muito mais resistentes inclusive a terremotos dessa magnitude, de 6,3, 7,8, que foi o primeiro terremoto, sucedido por centenas, talvez milhares de novos abalos sísmicos subsequentes até a data de hoje, só piorando a tragédia, só piorando os prejuízos, aumentando os prejuízos e as consequências danosas e desastrosas disso tudo. Fazendo uma analogia com a situação brasileira, nós brasileiros, apesar de vivermos num país gigante, um país continental, que é quase do tamanho, maior do que toda a Europa ocidental, nós por essa bênção enorme, não padecemos, não corremos o risco de termos abalos sísmicos dessa proporção, muito pelo contrário. Alguns terremotos que acontecem por aqui muito esporadicamente são de magnitude muito pequena e por causas diferentes. Até porque o Brasil e toda a América Latina, a América do Sul, está sobre uma placa tectônica gigantesca. E justamente por ser gigantesca, qualquer abalo que ela venha a ter é de proporções mínimas, porque é muito pesada. Diferente dessa Anatólia, que é mais ou menos do tamanho da Turquia, e como eu disse antes, ela atinge quase que totalmente o território turco. Mas aqui nós temos as nossas tragédias. Ontem, por exemplo, devido a chuvas de grande intensidade no litoral norte de São Paulo, atingindo sobretudo a cidade de São Sebastião, Guarujá, Ubatuba e outras duas cidades, fazendo o maior número de vítimas justamente em São Sebastião e alguns poucos nas cidades vizinhas. Chuvas que chegaram lá em São Sebastião a mais de 600 milímetros. Isso normalmente é a média de chuvas aqui em Curitiba de 3 meses, e caiu em poucas horas esse volume de chuva gigantesco. É como se numa caixa d'água de 1 metro cúbico que coubesse 1000 litros, tivesse enchido com mais de 600 litros em poucas horas.
E realmente isso traz consequências danosas, sobretudo nas comunidades mais pobres, nos bairros mais afastados, na periferia, atingindo principalmente casas em beiras de córregos, de rios, de riachos e casas ou qualquer outro tipo de construção nas encostas dos morros. Eu já gravei outros vídeos aqui falando sobre isso e falando sobre outras tragédias que aconteceram em outras cidades, no Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim, porque as autoridades públicas permitem que façam essas construções irregulares, não há respeito à natureza e, lamentavelmente, trata-se de tragédia anunciada. Mas mesmo assim, tivemos muitas vítimas aqui, muitos desabrigados, mas a proporção é gigantescamente diferente pró-Brasil. Até agora nós contabilizamos, lamentavelmente, cerca de 40 vidas perdidas e temos mais 40 desaparecidos, pessoas que ainda não foram encontradas. Provavelmente estão soterradas, mas é muito provável que alguns ainda estejam com vida. As buscas do Corpo de Bombeiro, da comunidade, do povo solidário do entorno e também da Defesa Civil continuam, as autoridades estão empenhadas em resgatar essas pessoas com vida com a maior brevidade possível. Isso é muito bom, mas melhor ainda seria se nós tivéssemos prevenção, porque esse tipo de tragédia que acontece no Brasil poderia não acontecer se houvesse prevenção. E a prevenção, ela depende de vários fatores, a saber: primeiro, nós brasileiros temos que aprender a votar, escolher bem nossos representantes. Que representantes bem escolhidos são representantes qualificados, de espírito republicano, de espírito público, com empatia com as necessidades do povo, solidários, competentes, preparados para tomar providências, para se antecipar aos problemas e evitar que tragédias aconteçam. Sobretudo esse tipo de tragédia que aconteceu em Petrópolis recentemente, no final do ano passado, e nos arredores, já tinha se repetido em anos anteriores também lá em Petrópolis e cidades vizinhas, enfim, sempre com muitas vítimas, muito prejuízo, mas tanto lá naquele caso de Petrópolis, como no caso de Santa Catarina, esse do norte de São Paulo, e em outros estados, casos que aconteceram no Nordeste, em Pernambuco e estados vizinhos, todos são preveníveis, todas essas tragédias brasileiras são evitáveis, porque não dá para culpar São Pedro nem a chuva. O importante é respeitar a natureza e nunca, em hipótese alguma, construir ou permitir a construção, mesmo que seja por invasão, à beira de rios, córregos, nas encostas de morros, porque mais cedo ou mais tarde pode acontecer alguma tragédia e daí, infelizmente, não adianta chorar mais e nem se lamentar. Então, a prevenção é a melhor opção. Tem um dito popular que diz que prevenir é o melhor remédio. Aplica-se ao caso. Aliás, a melhor aplicação que poderia se dar a essa frase neste momento seria essa, de prevenir tragédias. E nós temos condições, o Brasil tem condições. Aqui, graças a Deus, graças às nossas condições geológicas e meteorológicas, não estamos sujeitos a nenhum tipo de tragédia, a não ser que nós, seres humanos, por irresponsabilidade, por negligência, provoquemos isso, provoquemos essa situação por ação ou omissão. É isso, esse é o recado de hoje. Espero que isso nunca mais se repita no Brasil. E mais uma vez, hipoteco meus sentimentos, meu sincero pesar, minha solidariedade
a todas as famílias de todas as vítimas dessa tragédia daqui de São Paulo, de todas as tragédias anteriores e também do terremoto que vitimou milhares e milhares de pessoas lá na Turquia e na Síria, tá bom? Se você gostou, dê um like, dê um joinha, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Por favor, inscreva-se no meu canal, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Um grande abraço, sorte, sucesso, saúde e paz. Um grande abraço e tchau. Gratidão eterna por tudo, tá bom? Até mais.